Eu sou a irmã Marisa e este é o meu amado esposo, pastor Selmar. Tudo bem, pastor Selmar? Tudo bem, a paz do Senhor, irmã Marisa, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical, a maior escola bíblica do mundo, que prepara para esta vida e para a eternidade. A maior e a melhor, né, Com pastor? A certeza, com melhor. certeza. Nós que somos assembleianos, fomos criados na escola bíblica dominical, criamos os nossos filhos na EBD, né, pastor? Exatamente. E agora nossos Os netinhos estão sendo netos, criados na escola bíblica aleluia. dominical. Pensa que privilégio. É um Aleluia. grande privilégio poder criar, formar o caráter cristão. Isto tudo beneficia, acrescenta e prepara a família para os desafios da vida. E esse tema, pastor, é um tema muito lindo. Fala sobre casamento. E casamento é uma das que nós gostamos mais de falar, as temáticas que Aleluia! nós gostamos É de a temática trabalhar, que né? trabalhamos como terapeuta da família, como pastores, como conselheiro, e queremos aproveitar esta quinta lição, portanto, a lição que vai ser estudada domingo próximo de manhã, em todas as nossas EBDs Brasil e mundo afora. Queremos aproveitar esse tema para dar uma pincelada, uns destaques nos principais pontos, lembrando que o nosso comentário é um comentário devocional Devocional. na ótica familiar, levando para o lado a visão da família que queremos compartilhar com os amados. Lado mais prático, né, pastor, do dia a Exatamente. dia. O texto áureo diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto te disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. As promessas, né, pastor? Boaz disse: quanto tudo te disseste, eu te farei. Quero dizer, todas as promessas que eu fiz, eu vou cumprir. Aquelas promessas que nós fazemos no namoro, no noivado, no dia do casamento, né, pastor? Exatamente. Diante do altar, diante do ministro, diante de Deus. Será que estamos cumprindo essas promessas no nosso casamento, na nossa vida conjugal? Quantas pessoas que prometeu, que votaram, né, pastor? Fizeram um voto Exatamente. O sagrado, juramento, um pacto. diante de Deus, das testemunhas, da família, do ministro que ministrou o casamento. Exatamente. Será que está cumprindo o voto que nós fizemos? Será que estamos cumprindo os nossos votos Eis a questão, sagrados? porque prometemos diante de Deus, casamento é Uhum. verticalmente diante de Deus, horizontalmente diante da família, diante do ministro, O que na ministro. condição de sacerdote estará ministrando a bênção sacerdotal, o senhor juiz de paz na parte legal, civil do casamento, a família e as testemunhas. Que Testemunhas. privilégio que Deus nos ajude a cumprir o juramento. Inclusive, o termo casamento, um dos significados na antiga aliança do hebraico é brit, que Brit. é aliança, um pacto diante de Deus. Isso deve ser celebrado com muita alegria no dia a dia, na conjugalidade, na mutualidade e na reciprocidade. A introdução, pastor, o livro de Ruth começa com a fome e mortes, mas não termina com duas grandes, mas termina com duas grandes celebração, o casamento de Boaz e de Ruth, e consequentemente o Aleluia. nascimento de Obed, que foi avô de Davi. Que lindo! Linda história. Muito linda essa Linda. história. E eu quero só destacar aqui na introdução, minha Marisa, o termo que sabiamente o comentarista, pastor Silas Queiroz, destacou: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed. E ele fez um destaque, termina com duas grandes celebrações. Inclusive, nós comentamos muito, como terapeuta familiar, que ajudamos ou queremos ajudar, tentamos ajudar os casais a celebrar
ou celebrarem o casamento. O Amém. casamento deve ser uma celebração, até porque é uma instituição divina. Deve ser uma celebração e ser celebrado no dia a dia, né, No dia a pastor? dia. Com no dia a alegria, dia. com felicidade. Claro que todos nós somos humanos e tem dia que a gente tem problemas, e problemas quase que insolúvel, né? Mas nós que somos cristãos, nós confiamos no nosso Deus. Mesmo nos momentos difíceis, como no caso de Ruth e Noemi, elas confiaram em Deus e puderam celebrar o casamento. Veja bem, irmã Marisa, que na própria lição nós extraímos isso, que diante de problemas, de desafios, de circunstâncias adversas, reveses, vicissitudes, gravíssimo como morte, viuvez, necessidade até do básico, Necessidades. quando Ruth foi respigar, catar as espigas que caíam exatamente por causa da necessidade, mas diante de tudo isso, ainda celebrou o casamento. E quando eu me refiro à celebração, não estou me dizendo a celebração da cerimônia, A festa, do né, casamento, da pastor? festa em si. Estou dizendo a celebração do dia a dia. O Dia a dia. casamento precisa ser celebrado no dia a dia, superando os desafios, destacando as deficiências, mas exaltando os predicados, as qualidades entre o casal e entre a família. Porque se a gente só apontar os defeitos, a gente esquece e perde a oportunidade de destacar os adjetivos, Valorizar, né, valorizar pastor, as as qualidades. qualidades que todos nós temos. O ser humano tem defeito, mas tem qualidades, né? E eu tenho certeza que as qualidades são bem maiores do que as deficiências. Aleluia! Amém. Aleluia. O compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. Aqui o pastor fala sobre o lugar da bênção, o casamento, né, pastor? Mas bem aqui diz assim: o casamento é uma instituição divina para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Veja, pastor, Deus foi quem projetou o casamento, né? Deus Exatamente. é o idealizador do casamento. Casamento nasceu na mente divina, na mente de Deus. Pensa, que coisa linda, né? Qual humano teria uma ideia de casamento? Foi um projeto divino. Projeto divino, né, pastor? Inclusive, irmã Marisa, eu quero aproveitar para destacar que no nosso livro para casais, Casamento. o 4º capítulo desse livro trata casamento, uma instituição divina. O que Divina. nós destacamos com muita ênfase, que o casamento é verbo ser no infinitivo, o casamento é instituição divina com execução humana. Humana. Nós construímos a instituição a partir do momento que saímos de diante do altar. Nós destacamos muito que o casamento não vem pronto, né? Exatamente. Quando nós casamos, nós não recebemos o casamento numa caixinha do ministro. Prontinho. Não, pronto, né, pastor? Recebemos a bênção de Deus e do ministro para começar a construir o casamento que nós sonhamos. Exatamente. Então, o nosso casamento não vem pronto. Ele é uma ideia divina, é uma ideia de Deus. Deus foi o projetista, foi quem projetou o casamento. Mas a execução é nós, os cônjuges, que executamos o nosso casamento. Muitas pessoas dizem, mas lá em casa não está dando certo o casamento, né? Tem alguns probleminhas e tal. Mas se não está dando certo, o problema não está no projeto, né, pastor? Exatamente. Está na hora de executarmos o projeto que Deus projetou. Que é o maravilhoso casamento. Inclusive, eu quero destacar, irmã Marisa, nesse ponto, o casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família. Solidez. Porque o reflexo na vida dos nossos filhos é exatamente a nossa vida como casal. Casal. Porque primeiro vem o casamento, depois a família, ou seja, a constituição familiar que desse amor, dessa celebração dos cônjuges,
e aqui eu vou um pouquinho mais profundo, a celebração sexual, a intimidade conjugal, que a Bíblia chama de leito sem mácula, é que gera, unindo as duas sementes, o óvulo e o esperma, que gera uma nova vida. E esta nova vida, dentro desse projeto da instituição divina, vai ser formado o caráter, vai ser formado, desenvolvido melhor, a personalidade, que o caráter se forma, a personalidade se desenvolve dentro do temperamento, seja o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, mas aquilo que os pais vivem vai exatamente ser impregnado na mente, no modus vivendo dos nossos filhos. A nossa sociedade está carente de uma referência paternal e maternal. Os progenitores, os pais, portanto, progenitores, pai e mãe, é que exatamente reflete o caráter, os valores na vida dos filhos. E é tão interessante isso aqui, irmã Marisa, que quando um filho tiver, por exemplo, 20 anos, os seus pais terão aproximadamente 21 anos de casado a 22 anos de casado. Ou seja, o filho, a filha, conviveu com o pai e a mãe por 20 anos e se inspira no pai e na mãe que o casamento funciona. O exemplo mais próximo e mais autêntico desses filhos são os pais. E Deus, como já falamos, era instituidor da família, que projetou o casamento. Veja como Deus foi tão especial. Os cônjuges casam, mesmo que a moça engravida nos primeiros dias de casado, mas o bebê demora 9 meses para nascer. O casal tem 9 meses, 10 meses para se conhecer, para se colocar algumas coisas em dias, para ir receber a herança do Senhor que chega na casa. Aleluia, né? Que bênção. Aleluia. Que bênção. Chega ali para o papai e a mamãe educar aquela criança, ensinar principalmente sobre Deus, sobre quem é Deus. Vivemos em dias que muitas pessoas estão muito preocupadas com a formação secular dos filhos, e isso não é errado. É importante. Importantíssimo, né, pastor? Com certeza. Mas jamais nós, como pais, como educadores, não podemos esquecer ou menosprezar a palavra de Deus. Antes de pensar qual a formação que meu filho vai ter secular, eu preciso pensar: será que meu filho conhece Deus? Será que nós conseguimos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos? Então, casamento, pastor, aqui, como diz o pastor, a solidez da família. Da família. Quando ver uma família disfuncional, que não está funcionando como deveria, não é funcional, né, pastor? Quando não é funcional, pode ter certeza que o problema número 1 é papai e mamãe. Porque é na vida do pai e da mãe que os filhos aprendem. Inclusive, eles aprendem a falar em português, porque ouve os pais falando em português. Se os pais for de outros idiomas, respectivamente, vai falar o idioma dos pais. Aí está o princípio, tanto da linguística, do comportamento, inclusive a saúde emocional dos filhos. Há uma carência afetiva muito grande. Muitos filhos estão crescendo, passando as primeiras infâncias, pré-adolescência, adolescência, juventude, às vezes órfãos emocionalmente da figura de um pai e de uma mãe, porque este pai e esta mãe não estão desenvolvendo a instituição divina que é o casamento. Então, o casamento é a base da família e da sociedade. Já criaram até uma frase muito bonita, por sinal, que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. E aí urge, urgentemente, a nossa responsabilidade como pais, tanto papai quanto mamãe, direitos e deveres iguais. Papai e mamãe trazem juntos, em momentos profundos, os filhos ao mundo e juntos educam e prepara esses filhos para o mundo no sentido de sociedade. Igreja, sociedade, comunidade, o emprego.
todo relacionamento em sociedade, vida espiritual, vida secular, vida estudantil, lá na faculdade. O comportamento daquele filho lá na faculdade é o reflexo do que aprendeu, o que Aprendeu com seus viveu, o pais, né, pastor? conviveu com os pais em casa. Sub 2, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, no terreno plano, preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite faria aquele trabalho. Que linda essa atitude de Noemi, né, Ela pastor? soube que Boaz faria aquele Boaz, trabalho aquele naquela noite, trabalho, aí né, ela toma a da, iniciativa. da debulha das espigas de milho, e ela vai dar um conselho para Ruth. Todo aquele conselho específico que ela fala para sua nora, para Ruth, né? E mais que eu acho mais lindo, pastor, é o conselho que Noemi dá, mas também a atitude de Ruth de acatar o conselho da sua Exatamente. sogra, né, pastor? A humildade de Ruth, ela colocar em prática todos os conselhos detalhadamente como a sua sogra o ensinou. E é muito importante aqui, irmã Marisa, quero aproveitar exemplos que nós temos ao longo desses 30 anos dirigindo igreja, desde 93, abril de 1993, como presbítero ainda, dirigindo igrejas na função pastoral, gabinete pastoral, aconselhamento. É incrível É, quantos jovens não obedeceram o conselho pastor. dos pais. Noemi, além de sogra, está dando um conselho de mãezona. Mãe, Que mãe. conselho sábio, colocando pontos, observações, prudência. Olha que Uhum. coisa linda. E normalmente é claro que a escolha dos filhos, a palavra final, a escolha deles. É eles que vão casar. E nós podemos dizer, porque temos 2 filhos casados, graças a Deus, e casamos na igreja. Uhum. O quanto vale um conselho, meu jovem, moço, moça? Nunca despreze o conselho do papai e da mamãe, o conselho do seu líder. Nós nunca vimos um moço, uma moça ser bem-sucedido no casamento, tendo rejeitado o conselho do pai e da mãe. Quando o papai e a mamãe diz assim, vamos orar, meu filho. Vamos orar, Aí né, aqui vai um pastor? conselho também aos pais. Não diga assim, não, não aceito, aqui em casa. Não, 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 Quem não. manda sou Sou eu. eu, Não, né, não, não pastor? precisa de ignorância. Não. Diga para o filho, o pai e a mãe vai te ajudar em oração. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos orar para ver se realmente é essa moça, se realmente é esse moço. Algo interessante aqui, um Uhum. conselho, o valor de um conselho e a prudência, e a irmã Marisa destacou um ponto interessante que está na lição, a humildade de Ruth em obedecer o conselho da sua Obedecer. sogra-mãe. E colocar em prática, né, pastor? Todo aquele ritual que ela fez, deitou-se aos pés de Boaz. Ali ela está pedindo ele em casamento, né, pastor? Pedindo para que ele fosse o remidor dela, né? O remidor. Exatamente. Né? Fez um pedido de remidor. Venha me remir, venha ser o meu remidor. E nós também fazemos esse pedido para Jesus, né? Como o nosso remidor, o nosso Goel, para que ele venha nos remir, redimir a nossa vida. Esse era Exatamente. o pedido de Ruth, né, pastor? Seja o meu remidor. Aceite, Boaz, ser o remidor. E interessante nesse ponto, irmã Marisa, quero destacar aqui, que para uma pessoa menos avisada biblicamente, ou com menos conhecimento bíblico, pode achar uma atitude, ela foi deitar aos pés dele. É aos Que pés atitude, dele. tipo, não, não, era algo respeitoso, Está é pedindo em bíblico, casamento, né, era um pastor? pedido para ele ser o revidor. Inclusive, só para tirar qualquer dúvida, o comentarista registrou aqui Ezequiel 16:8, Uhum. nesse segundo subponto do primeiro ponto, algo interessante. E ali, Ezequiel 16:8, há uma linguagem antropomórfica, atribuir a Deus atitude humana, uma linguagem antropomórfica, Deus dizendo, através do profeta Ezequiel, dizendo Deus que estendeu o manto sobre Israel.
Era um costume. Costume dele. Estender o manto significava: eu aceito o seu pedido de casamento. Eu aceito, no caso de Ruth, Boaz para com Ruth, eu aceito ser o seu remidor. Observe que Noemi foi tão sábia. Nós pais precisamos usar de sabedoria ao falar com os filhos. Nunca use ignorância, nunca use estupidez. Se fizer um apoio, não vou no casamento, não tem minha bênção. Não. Filho, filho. Olha que Noemi, inclusive, chamava Ruth de filha. Minha filha. Minha filha. Olha que sabedoria, papai e mamãe, não esqueça disso. Meu filho. Ah, tudo bem, vamos orar um pouco mais. Minha filha, vamos colocar na balança, vamos conhecer melhor o moço, a moça, a família. E a família vai refletir quem é quem. Não é 100% filho de anjo, não é filho de peixe, se é peixinho, filho de crente, é crentinho. Mas na maioria das vezes, 99%, os filhos seguem os exemplos dos pais. E aqui fica o conselho a todos nós pais. Nós já temos os 2 filhos casados, mas estamos aí orando já pelos netos, né? A neta, o neto, que o Senhor, se Jesus não voltar nos próximos 20 anos, estaremos casando a neta. Se Deus quiser. Se Deus quiser, o neto. Olha que coisa linda é o projeto chamado Família, Ideia de Deus. Então, concluindo esse ponto, irmã Marisa, estender o manto, ele estava dizendo: eu aceito ser o seu remidor. Sobre a humildade de Ruth, pastor, vemos muitas moças, muitos moços nos nossos dias que têm a oportunidade, né, de fazer faculdade, de se formar, tem alguns que têm até mestrados, né? E às vezes o papai e a mamãe não têm uma formação que nem eles. E eu conheço muitas irmãs que são até analfabetas, não sabem ler. Mas, pastor, elas estão aí 20, 30, 40, 50 anos sentadas na escola nas EBDs, nas escolas bíblicas dominical, estudando a palavra de Deus. Mesmo sem saber ler, esta mamãe, ela ouve a palavra de Deus há muitos anos. Então, no momento que as filhas, os filhos foram tomar uma decisão do casamento, senta, ouve o que a sua mamãe tem a dizer. Ah, irmã Marisa, minha mãe não sabe ler, não sabe escrever. Mas ela ouviu a palavra de Deus muitos anos. Ela é uma mulher sábia. Ela aprendeu ouvindo nas escolas bíblicas dominical. E com certeza, se você sentar para ouvir a sua mamãe, ela tem uns conselhos muito sábios. Até porque, né, pastor, Deus vai usar a tua mãe. Porque ela é a sua mãe. Ele é o seu papai. A mamãe é a sacerdotisa do lar. O papai é o sacerdote do lar. É importante ouvir a voz do sacerdote. Está lá no livro, não menosprezar os pais. Está lá no livro de Malaquias, que da boca do sacerdote vem a sabedoria, o conhecimento. Deus usa os pais. E mais uma coisa, irmã Marisa, na prática, a gente pode dizer com toda liberdade, além de estarmos dizendo a palavra de Deus, na prática, dificilmente o coração de um pai e de uma mãe se engana. Papai e mamãe bate o olho, como que o Espírito Santo dissesse: ore mais. O Espírito Santo conhece o futuro desse moço, o futuro dessa moça. Consagre mais pelo filho, ore, jejue pelo filho e a filha na decisão relacionada ao casamento. Mas vamos em frente, nosso horário está... Respeitando o processo, aqui o sub 3, pastor, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, se vestir a sua melhor roupa, assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Meu Deus. Olha que linda essa palavra que o pastor colocou. A santidade, pastor, não despreza a beleza, né? Interessante. Muito interessante. Não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza. Só aqui nós poderíamos passar algumas horas. Verdade, pastor. Uma sociedade que nós vivemos que a beleza, né, é sempre colocada em primeiro ponto. E às vezes não olha a santidade, não olha os valores, a moral.
Ah, pastor, é essa, porque ela é linda. Meu Deus, ele é lindo. É um gato, aperta o gato que ele mostra as unhas. Cuidado. Você não vai casar com alguém para colocar numa rodoma de vidro, que coisa mais linda, mas vai ser para ser a esposa, para ser o esposo, a mãe dos filhos. É, Sempre a olhar para uma moça, a olhar para um moço. Pense e lembre disto. Além de ser o meu esposo, ou candidato a futuro esposo, candidata a futura esposa, é candidato, candidata a futuro pai e a é, futura mãe dos meus ou dos nossos filhos. E isto deve ser levado em consideração, até porque o casamento é um projeto, como falamos, o projeto é divino, mas a execução do projeto é humana. E no que tange, no que toca a parte humana, a gente tem que pensar, só vai casar para construir uma família. E aqui eu quero fazer uma colocação, Maria. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde alguns jovens não estão pensando mais em casar e constituir família. é. Misericórdia, pai de pets, o sangue de Jesus tem poder. Todo o carinho que tenhamos ou venhamos a ter por um animal, e isso não está errado, está certo. Pelo contrário, tem que cuidar e cuidar muito bem, desde que não substitua o lugar instituído por Deus, que é a família. Filhos, né, pastor? Principalmente Filhos, os filhos, esposa né? e filhos. Nada substitui o lugar de um filho. Não. Afinal, uma pessoa não é um animal. O animal é irracional. Bem, então aqui fica uma colocação. Nesta sociedade, muitos estão optando ser pais de pet. E eu digo aqui, o sangue de Jesus tem poder contra esta atitude destruidora dos valores instituído por Deus para a família. Fica aqui um conselho aos nossos jovens. Nada contra os cachorros, né, pastor? Porque Sim, nós nada tivemos contra. vários cachorros, inclusive tivemos um São Bernardo, né? Nós amamos cachorro, gostamos Exatamente. muito. Só não Mas eles não pode ocupam o lugar dos dos nossos filhos, né? filhos, dos nossos E é netos, né, bom lembrar, pastor? só para que alguém de repente puxa, o pastor, não, desde que os nossos filhos nasceram, Damaris Uhum. nasceu em noventa e Seis. seis, o Natan, caçula, em 98, desde toda a primeira infância deles, nós tivemos cachorro até quando eles casaram. Tivemos vários Vários, cachorros e vários, gostamos vários, muito vários. de cachorro, né, Nada pastor? contra, Gostamos né, muito. de animais. Só estamos destacando, não é você contra, é destacar lugares, Lugares. direitos e deveres. A posição de um filho está infinitamente acima de um pet. É Deus verdade, abençoe pastor. os nossos jovens que tenham sonhos e projetos. A família, o casamento é uma instituição divina que, por sua vez, torna a família instituição divina com execução humana. Aqui, pastor, nesse ponto 3, respeitando o processo, mais embaixo um pouquinho, o pastor diz: o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam, sem qualquer contato íntimo. Ele passou o restante da noite deitada, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele, e saiu bem cedo para que não fosse percebida. Você veja, o caráter de Boaz e o caráter de Ruth, Muito pastor. importante. Ela ficou deitada nos seus pés, mas sem nenhum contato íntimo. Né? Quantos casais que mesmo no namoro desrespeita um ao outro, tanto a moça como o rapaz, né? com contatos íntimos antes do casamento. Veja que o caráter, né, pastor, de Boaz e de Exatamente. Ruth era totalmente ao contrário. Porque quando você começar a namorar com um moço e uma moça, você tem que pensar que essa pessoa, além de seu namorado, sua namorada, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Precisa ser respeitada os limites. E lá na frente, se vocês casarem, ele vai ser o pai dos seus filhos e ela vai ser a mãe dos seus filhos. Então é muito bom pensar muito sobre essa questão, pastor, o Exatamente. respeito no namoro. Inclusive, Porque irmã nós Maresa, plantamos e vamos e colher o vamos dia escolher. de Só amanhã. para que alguém pense, puxa, pastores, tem assim, alguns tabus contra sexo, nós Não, escrevemos o livro A Sacralidade do Sexo no
casamento. Do casamento, né, Não somos pastor? contra o Não sexo. antes. Sexo é um dom de Deus, uma dádiva, mas no casamento. Do casamento. Fora do casamento é porneia, imoralidade, Uhum. morcheia, adultério, epitomia, concupiscência, atheugeia, que é desejo carnal lascivo, que é a luxúria, e a catácia, que é a impureza. Mas no casamento é sagrado. A sacralidade do sexo no casamento. E até é bom as pessoas que vão nos ouvirem, pastor, não fala muito fechado, não fala sobre casamento. Vamos assistir uma palestra nossa, né, pastor? Exatamente. Quando estiver ministrando só para casais. Né? Para ter uma ideia da visão que temos. Sim. É sagrado dentro do casamento. É verdade que a nossa sociedade, inclusive no livro nós comentamos sobre o sexo na ótica pós-moderna, depois da década de 60, da revolução sexual, quando aquela mentalidade de direito de ter quantos parceiro sexual eu quiser quebra o princípio do propósito de Deus para o sexo. Por isso que a Bíblia é tão veemente e intensa contra o pecado de adultério, a infidelidade conjugal, porque quebra o vínculo do propósito divino no casamento. Olha que coisa linda, Deus disse em Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas o que eu quero destacar no versículo 16, Deus disse: eu, Senhor, sou testemunha entre ti e a mulher do teu casamento. Ali aparece o termo brit, aliança, pacto de casamento, que no grego é gamos, enquanto brit, aliança, pacto, o termo no hebraico. Deus está dizendo entre ti e mim, ou seja, entre o casal, o elo da aliança é Deus, que é o instituidor e abençoador do casamento. Mas ainda nesse subponto, irmã Marisa, como eu disse, é muito rico. Essa lição é muito especial. Riquíssima, né, usando aí no superlativo, riquíssima esta lição. Eu quero destacar aqui o cuidado, o caráter, tanto de Boaz quanto de Ruth, e ele pediu que ela saísse mais cedo, fosse até a sua sogra mãe, e ele disse que eu vou cuidar disso, ou seja, todo o seu cuidado para que ela não fosse... Por que não ser vista? Ele estava cuidando, preservando a moral dela, a moral dela, para que alguém não a criticasse de uma forma assim, aquele sentimento que as pessoas têm, maldosa, de falar mal, de fechar, lançar uma mecha, um barro, uma sujeira em alguém. Então, sai discretamente, olha o cuidado. Ele já está fazendo a função do bom esposo, aquele que protege, está protegendo a moral. Então, guarda o que eu vou lhe dizer, moço e moça. Esse rapaz, esta moça que não te respeita hoje, o toque físico, colocar a mão onde não deve, tocar onde não deve, fora do casamento. O casamento é dever celebrar, fora do casamento é pecado. E isto demonstra o caráter desta pessoa. E isso que ele faz com você hoje, se ele te desrespeita hoje, ele vai fazer com uma outra no dia de amanhã. Aí você já sabe o tipo de esposo ou o tipo de esposa que você vai ter. Vigie antes da escolha. Se esta pessoa tem caráter. A gente costuma dizer em palestra para jovens, e eu quero aproveitar aqui, palestra para jovens. Para jovens, quando nós estamos fazendo sempre uma mesa redonda. Vamos fazer uma palestra esses dias para jovem, né, pastor? No último sábado, agora desse mês de agosto, teremos mais uma. Mesa redonda. E amanhã à noite vamos estar ministrando também para casais, para casais. A congregação do Hebron. Estão convidados. Quem for da região estão convidados. Quem estiver assistindo estão convidados. E para jovens, a gente sempre fala o seguinte: guarde isso. Não é quem é esse moço. Tem que observar a questão. Ele é crente? É crente. Mas, além de ser crente, ele é um crente que tem caráter. Ele respeita. Porque só ser crente não vale. Ele é trabalhador. Trabalha, tem carteira registrada, tem propósito, tem plano. Não é só pega anjo, mas não é trabalhador, não serve. Como pai, mas devo aceitar uma filha casar com um camarada. Pode pegar o anjo Miguel, amicíssimo do Miguel, mas não é trabalhador, não serve. Não tem caráter, não serve. Então deve ser observado esses pontos. Deus abençoe nossos jovens. Aqui no finalzinho o escritor escreveu: mesmo estando perto, aí pastor, mesmo estando
perto. Uma bênção pode ser perdida Meu Deus. se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Isso é muito importante. Meu Deus. Quantos Maravilhoso, né, perderam pastor? uma benção por falta de paciência? Não suportei Meu Deus. porque o ímpeto, mas depois de casado também vai ter ímpeto. Uhum. Pastor, ela é minha namorada, mas agora esse apego, quando casar, quando passar a fase da lua de mel, quando diminuir a pressão da dopamina, que é o hormônio masculino mais intenso, ou a ocitocina, que é o mais intenso na mulher, mais carinhosa, né? Ocitocina, dopamina, a dopaminagem no cérebro, aquele desejo sexual, ok. Aí vai ser tentado a ter atração pelo sexo oposto de pessoas diferentes. E como você vai se comportar com isso? Quem não consegue controlar enquanto jovem, como vai controlar depois de casado? Ou você acha que casou, nunca mais vai ser tentado? O casado, Adeus tentações, né, pastor? Não quem existe dera, isso. depois de casado será tentado, inclusive ainda mais, porque conhece a prática da intimidade no dia a dia. E isso deve ser falado. Ei, moço, moça, vença agora, porque se não tiver vitória agora nos instintos sexuais, no sentido de controlar, depois de casado é quase impossível. Porque a tentação continuará, a intensidade, inclusive, aumentará. Então, guarde bem isso, porque é palavra de Deus e isso vai ser bênção para a nossa vida. Vamos ao seu segundo ponto. O casamento entre Ruth e Boaz. Entre Boaz e Ruth. Aleluia! Chegou o casamento, pastor. Chegou o dia. Que maravilha! Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume daquela época, né, pastor? Mas era fundamental que ele superasse os obstáculos que havia. Qual? A preferência do parente mais próximo. Havia, na escala de parente mais próximo para ser remidor, havia um outro que tinha mais direito. Verdade, pastor. Veja só que as grandes bênçãos de Deus têm que ser conquistadas. Né? Sempre houve, sempre haverá desafios. Só que os desafios devem ser tratados de forma ética. Boas, não, vamos fugir. Usando uma expressão lá do interior. Engolir a lua. Pastor. Não. Os mais jovens não conhecem esse termo, né? Os mais jovens não conhecem. Era fugir, morar juntos sem casar. Escute bem isso que eu vou lhe dizer. Ele tomou a iniciativa certa. Né? Ele sabia que tinha um parente servidor mais próximo, ele procurou o parente servidor e falou pessoalmente com ele. Os meios legais. Um rapaz que é homem, tem caráter, ele fala com o pai da moça, com a família. Ele não assume um compromisso debaixo de uma árvore. Não coloca uma aliança de prata no dedo numa esquina. Não. Espera para o momento do noivado. Aliança de ouro que vai mudar da mão direita para a esquerda. Fica aqui uma advertência aos nossos jovens. Faz um pacto na esquina, debaixo de qualquer árvore, qualquer canto, longe dos pais, não tem testemunha nenhuma, e simplesmente, agora estamos de aliança de prata. Pare com isso. Use dignamente a aliança de ouro, aquela que é colocada por alguém de direito, que tem autoridade para isso, diante da família. Isso é nobre e é honroso. E nos nossos costumes assembleianos, né, pastor, quem coloca a aliança na mão do rapaz, no caso do noivado, é a mãe, né? E da moça é o pai. No noivado. Então espere o momento certo, diante do seu pai, da sua mãe. Eles vão colocar a aliança na mão do seu cônjuge no dia do noivado. Exatamente. Alguém pode até pensar, mas pastor, meu pai não quer, minha mãe não quer, mas eu quero, porque é ele ou eu morro. Ou ela, não. Se os pais não querem, tem um motivo. Então, é um desafio. Boaz também tinha um desafio, uma dificuldade, algo contrário. Mas ele foi resolver e não burlar. Foi resolver e não confrontar. O pai tem que aceitar, a mãe tem, não. Foi resolver. Como se resolve? Conversando, para entender o que está acontecendo. Qual que é o motivo? Aí aqui, pastor, olha aqui, ó, bem no finalzinho. O amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Aqui o vaso mais fraco, quando a gente fala assim, a mulher é o vaso mais fraco, o apóstolo Pedro diz que nós mulheres somos o vaso mais fraco.
Mas ali o apóstolo Pedro estava usando uma palavra pejorativa contra as Não, não, não. mulheres. O vaso mais fraco, no original, é esquicels, né? Excelsos. Que quer dizer vaso delicado. Delicado. Pense naquele vaso de porcelana, bem Relíquia. fininho, né, pastor? Bem valioso. Quando o apóstolo diz que as mulheres eram um vaso mais fraco, foi nesse pensamento do apóstolo que ele estava pensando, num vaso de porcelana, bem fino, bem delicado. Foi essa comparação que o apóstolo fez quando mencionou que nós, as mulheres, seria o vaso mais fraco, quer dizer, esquicel, vaso Exatamente. delicado. Mais delicada, Delicado, né, mais pastor? sensível. Mais frágil, né, Inclusive, pastor? nas nossas palestras para casais, nós, inclusive, pincelamos vários pontos, e quando tratamos da gentileza e cavalheirismo dos esposos, aconselhamos o esposo sempre estar do lado esquerdo, ou melhor, a esposa fica do lado esquerdo, do lado do coração. Você nunca vai esquecer disso. A sua esposa sempre fica do lado do coração, que é de onde foi tirado, a Lado esquerdo costela. do homem, né, Porque pastor? abaixo do braço para ser protegida e abaixo do coração, ou ao lado do coração, para ser amada. Mas Amada. uma coisa interessante, não só arrastando a esposa, porque muitas esposas salto, às vezes é um saltinho, Salto mais né? alto, os 15, né, pastor? Uns 15, 18. Não, não, diminua o passo, seja porque ela é esquel, ela é um vaso mais sensível. Até o andar da mulher é diferente. Tem que ser, né, Afinal pastor? de contas, é mulher. É a Ixá, termo hebraico, telos, termo grego. É mulher, é a fêmea. É algo interessante isso. Até nisso a Bíblia cuida. Ela é mais sensível, ela é mais delicada, ela é mais meiga, ela é mais romântica. E graças a Deus por isso. Ela é um vaso de porcelana. Amém, aleluia. O sub 2, resgate a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Pensa que lindo, pastor. Quando eles se decidiram, Boaz fala: então eu vou sentar na porta da cidade. E neste momento ele olha e o remidor de Ruth, que estava antes de Boaz, ia passando. Você veja a providência divina, né? Quantas vezes nas nossas vidas nós falamos assim, nossa, mas quando eu pensei nisso, aquilo aconteceu. Parece que Deus no foi por controle. acaso, não tem o acasos, né? São acasos de Deus, a providência de Deus, a A soberania soberania de não é Deus. coincidência, é cristocidência. Cristocidência. Amém. Algo interessante aqui, mas só uma pincelada, para a gente apressar um pouquinho. É, quando o remidor, a princípio, ou em princípio, melhor dizendo, aceitou a possibilidade de remir começando pela Esther. Aí Boaz, sabiamente, estrategicamente, disse, mas tem uma viúva, tem que casar com ela também. E é Moabita. Ele disse, não, não, não vou me casar. Então ele chamou 10 testemunhas, e aqui, irmã Marisa, só um ponto para a gente parar. Diante dos anciãos foi feito o juramento. Dos Não foi anciões. num canto qualquer, Não. diante dos anciãos. Os anciãos representam a autoridade, fazia parte dos anciãos, juízes, líderes do povo. Observe que hoje nós temos o senhor juiz de paz, que é a parte legal, civil do casamento, e a parte espiritual, o pastor, o sacerdote, o ministro, que vai oficializar a cerimônia de casamento como bênção reconhecida diante de Deus, verticalmente, diante das leis constituídas do nosso país, horizontalmente, e diante da família. Que nobre, que lindo, né? Lindo, pastor. Aí o sub 3, o registro público, né, pastor? O pastor já falou e foi feito diante de todos os anciões, né? Com certeza da sua sogra, Noemi, a mãe Familiares, de a Ruth, presença da família. estava ali presente. E aqui no finalzinho o pastor coloca: ambos edificaram a casa
de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel como a mais elevadas das honras, né? Então, diante de tudo isso que Boaz fez, o registro público do casamento, aí eles acolhem Ruth na comunidade de Israel, fazendo É tão parte, lindo né, pastor? que olha a ministração que o ancião declarou. E disseram, dois pontos, somos testemunha. O Senhor Lindo. faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambos edificar a casa de Israel. Eles impetraram uma A bênção bênção. sobre a vida do casal. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Isto é maravilhoso. Casar debaixo da bênção do Deus de Israel, do Deus da igreja, do Deus da família. E com certeza essas palavras dos anciões fizeram toda a diferença na vida de Ruth e Boaz. E vemos que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Obed, né, Por pastor? sua vez, avó de Davi. E por sua vez, ancestral de Cristo, da Amém. família davídica. A bênção Aleluia. completa. E o terceiro ponto, nós já vamos parar aqui, fazendo uma oração em favor das famílias e dos casamentos e também dos nossos jovens. Né? Terceiro ponto, Boaz, a meu Deus. remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed, que já foi feito um comentário. 2, Boaz, um tipo de Cristo, De nosso Cristo. remidor eterno. Amém. Aleluia! Aleluia. Vamos orar, fazendo uma Vamos, pastor. ministração sobre a vida dos nossos casais, das famílias. Como dissemos, irmã Marisa, só para ficar bem saliente, ressaltado, é um comentário devocional na ótica familiar, destacando o lado, a visão dentro do casamento, dentro da família, dentro do relacionamento. E esta visão envolve nossos jovens namoro, noivado, casamento, família, paternidade. Deus abençoe. Amém. Senhor Jesus, neste dia, Pai, queremos te agradecer por esta grande Aleluia. oportunidade que tivemos de comentar esta lição da Escola No Bíblica nome de Dominical. Jesus. Abençoa cada papai, cada mamãe, cada família, cada moço, cada moça, meu Senhor. Ó No Senhor, dê nome de graça aos teus Jesus. filhos que eles possam fazer uma escolha No sábia, nome de Jesus, Jesus. no momento que eles forem escolher a pessoa para dividir a vida que o Senhor deu para eles aqui na terra. Dai graça, dai sabedoria a este moço, meu Senhor. Abençoa os casamentos das nossas famílias, Senhor. Abençoa o lar, a casa, abençoa os filhos, meu Deus. Abençoa, Senhor, No nome de grandemente com as Jesus. tuas bênçãos. É o que nós te pedimos No nesta nome de hora. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos dizer juntos agora? A A minha minha família família é é uma uma bênção. bênção. Deus os abençoe em Cristo Jesus.